Bom dia, meu povo! E aí, vamos começar essa live? Hoje a gente vai falar sobre selar a maquiagem. Você sabe exatamente por que é importante usar pó na sua maquiagem? Vou te explicar tudinho na live de hoje. Então, bora lá! Corre lá se inscrever no canal, corre assistir essa live e o melhor de tudo e o mais importante, praticar. Praticar, gente. Não adianta só assistir e não colocar em prática. Você precisa colocar em prática as dicas que eu ensino aqui para realmente saber se elas são necessárias para a sua maquiagem perfeita ou se essas dicas são dicas aí que você vai adaptando e praticando para o seu dia a dia. O delineado, muita gente fala de delineado. Eu queria tanto aprender o delineado, mas só saber a técnica sem colocar em prática não adianta de nada. Precisa praticar até ela se tornar super fácil, super rápida e super certeira para o seu formato de olho, para o seu tipo de maquiagem preferida. Bem-vindos, vamos começar já essa live. Hoje a gente vai falar sobre maquiagem, durabilidade. Há um tempo atrás eu fiz uma live onde eu ensino os tipos diferentes de pó, todas os tipos diferentes de textura, de cor, porque cada tipo de pó deve ser usado em cada ocasião. Hoje eu vou ensinar vocês a como eu uso, tá? A forma que eu gosto de aplicar pó. Vamos falar sobre selar a maquiagem. E aí eu começo com alguns gatilhos, tá? Muitas pessoas falam assim pra mim: não uso pó porque craquela. Não uso pó porque resseca a minha pele. Não uso pó porque muda a cor da minha maquiagem. E esses dias eu ouvi, a gente conversou, eu e uma cliente, sobre acumular pó na maquiagem. Então ela passava o pó e acumulava, parecia coagulado o pó assim na maquiagem. Então vamos entender o porquê que isso acontece e aprender a corrigir. Primeiro de tudo, a pele tem vários fatores que fazem uma pele craquelar, vários fatores que levam uma maquiagem a craquelar. Primeiro, excesso de produto. Sim, muito produto pode sim fazer com que a sua maquiagem craquele. Excesso, por exemplo, de corretivo, excesso de base em algumas regiões pode fazer com que sua pele craquele. Outro fator que pode fazer com que sua pele craquele é principalmente a questão de você não estar com a pele bem hidratada. Essa pele não está adequadamente hidratada em algumas regiões, e não quer dizer a hidratação somente prévia da maquiagem, mas principalmente a hidratação contínua dessa pele pode ocasionar que quando você aplicar a sua base, ela vai craquelar. Outro fator importante para a base e para a maquiagem craquelar é o uso errado da textura da base e do pó. Existem infinitas texturas de base, de corretivo, de pó, e você precisa entender qual a necessidade da sua maquiagem, qual a necessidade da sua pele e adaptar esses produtos, ok? E o último fator que craquela a maquiagem logo imediato ao uso do pó é o excesso de pó. E isso é o que a gente vai falar hoje. Excesso de pó na maquiagem, sim, pode craquelar. Mas eu preciso passar tanto pó para selar a maquiagem? E falando em selar, tem uma perguntinha aqui. Selar é sinônimo de maior durabilidade na maquiagem? Pele oleosa. A Ana tá perguntando aqui. Ana, selar a maquiagem é independente se a sua pele é oleosa ou seca, porque
a textura da base do corretivo são produtos líquidos, úmidos. Se eu deixo ele somente na minha pele, a gente já vai fazer o teste da textura. Então aqui eu estou somente com base, eu não passei corretivo e não passei pó. E aí eu encosto a mão, a minha mão ela tem aderência, é grudento, tá? É uma textura grudenta. Isso quer dizer que, ó, só de encostar, olha ali, ó, como já saiu base na minha mão. E aí, por exemplo, você vai abraçar alguém, você mesmo, o hábito de passar a mão no seu rosto, tá? O suor, a transpiração, umidade do ar, a gente tá indo aí para um clima mais úmido, frio. Então, tudo isso vai fazer com que essa textura mais cremosa saia com mais facilidade. E aí, quando a gente fala de selar, é usar um produto a pó, que tem princípios ativos ali na sua composição como sílica, que vai fazer a retenção dessa umidade. Vai manter a umidade lá dentro, como se fosse encapsulando, né? Essa umidade lá na pele, tá? Evitando que ela apareça no externo e fazendo uma camada impermeável. Então, esses pós que eu vou mostrar aqui, eles não são à prova d'água, mas existem texturas que são mais impermeáveis. E aí você pode fazer o uso de fixadores, tá? Para dar essa impermeabilidade na maquiagem. Mas só o fato de você selar esse pó, essa base e esse corretivo já vai dar maior durabilidade na sua maquiagem. Já vai ampliar, por exemplo, no toque. Como eu coloquei esse pó, eu vou ter uma textura deslizante na minha pele e não precisa excesso. Pouquinha quantidade eu já vou ter essa textura e vai fazer com que tudo que é cremoso permaneça na minha pele. Então, sim, é necessário selar para que a maquiagem, independente da pele seca ou da pele oleosa, dure muito mais, tá? Então, agora, no caso da pele oleosa, ainda tem o fator matificante, que quando a gente passa base, normalmente a base reflete alguma luminosidade. E aí, a gente matificando, quem tem pele oleosa vai entender, não suporta brilho na pele, porque tem essa sensação de excesso de oleosidade. Então, quando você faz selar essa pele e matifica essa base, você tem uma sensação de pele mais sequinha, mais gostosa, mais agradável, em alguns pontos, né, até mais bonita, porque quem tem a pele oleosa detesta brilho, né, geralmente, não vou também generalizar. Respondi, Ana, a tua pergunta? Entendeu? Sim, é sinônimo de durabilidade, sim, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha e aí a gente já começa. Não tem mais nenhuma perguntinha. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? E aí, quando a gente fala de quantidade, como mensurar essa quantidade de pó? Então, como eu já falei, tem live anterior aqui explicando sobre texturas de pó. Mas principalmente, se você quer uma textura mais suave, mais delicada, Patrícia, então, como eu falei, a live de hoje é sobre como eu gosto de usar o pó. Eu adoro pó solto, tá? Então, vamos lá, vamos abrir aqui o meu pozinho. Eu adoro pó solto, tá? Pó compacto, sim, eu sempre sugiro que você tenha um pó compacto da cor da sua pele, exatamente da cor da sua base. Lembrando que é base inverno e base verão, pó inverno e pó verão, porque a gente altera o tom da nossa pele. E eu gosto de ter o pó compacto para levar na bolsa, sabe? Para você levar no seu evento, para você levar no seu trabalho, para você selar novamente no decorrer do dia, após uma transpiração ou após ali escovar os dentes, né? Escovei os dentes depois do almoço, molhei um pouco a minha maquiagem, então você vai escovar os dentes, vai secar com papel toalha seco, tá?
vai pegar a tua esponjinha lá, a esponjinha que você aplicou a maquiagem, vai dar umas batidinhas para dar uma espalhada de novo em alguma manchinha que ficou e depois você sela novamente. E aí o uso do pó compacto se faz necessário, porque levar às vezes um pó solto corre o risco de cair e vai fazer lambuzeira. O pó compacto é mais prático, tá? Mas no uso em casa e nas minhas clientes eu uso sempre o pó solto, tá? E com que aplicador? Tati, que aplicador que eu uso? Então, tem 3 tipos de aplicador que eu gosto de usar. E aí eu já vou mostrar, eu tô com a pele aqui só com base, não passei pó justamente para passar aqui junto com vocês. E eu vou mostrar a forma que eu gosto de usar, tá? Então, o pincel, Tati, o pincel é legal usar? Sim, você pode usar pincel, não é pincel achatado, tá? O kabuki, deixa eu ver se eu tenho um aqui, tá? Retinho é para líquidos, tá? Líquidos ou cremosos. Arredondado é para pó, tá? Tanto pó compacto quanto para pó solto. Entenderam essa diferença? E aí, o pincel, aonde eu gosto de passar o pincel? No final, quando eu já passei em todo o meu rosto localizado, e aí eu pego um pouquinho do pó, tiro o excesso e venho varrendo, sentindo se ainda tem alguma região ali que tá grudando, se tá deslizando bem esse pincel, se não ficou nenhum excesso, tá? Vou deixar aqui uma imagem, né? Pode ser fake, não sei se é verdade, mas já aconteceu aí de ficar excesso de pó, por exemplo, aqui embaixo dos olhos, que as pessoas colocam um excesso de pó para não cair sombra, né? Para não ficar aquele excesso de pozinho da sombra cair na maquiagem e faz aquele excesso de pó aqui embaixo e aí acabou ficando. Então, essa passada do pincel depois ajuda a evitar que isso aconteça, tá bom? Agora, outro acessório que eu adoro usar na maquiagem para selar a maquiagem é esponja, tá? Desculpa, minha esponja já tá usadinha, né? Esponja, tá? Então, essa aqui é da Bruna Tavares, essa daqui é da Revlon, tá? Ela é tipo um veludinho, essa daqui, muito gostosa. E essa daqui também, ela tem uma textura bem gostosa, bem macia e é seca, tá? Não úmida. E ela tem essa pontinha, então isso facilita muito na hora de aplicar, por exemplo, no cantinho, tá? Então, esses são os acessórios que eu gosto de indicar. E agora, como eu faço a aplicação desse pó? Então, primeiro de tudo, deixa eu pegar aqui a minha outra esponjinha. Aqui eu usei a minha base. E aí, vamos então selar regiões importantes da maquiagem, regiões que normalmente saem ou marcam mais na maquiagem. Então, por exemplo, abaixo dos olhos, tá? Aqui é uma região onde a gente passa muita base, muito corretivo, justamente para sumir com as olheiras. Então, ali é uma região que tem muito mais produto, eu preciso selar ela com mais enfático, né? Ser mais ali cuidadoso nessa região. Então, olheiras, tá? Precisa corrigir. E aí, como que a gente faz isso? Antes de passar pó, eu preciso me certificar de que não ficou nenhum resíduo desse corretivo, tá? Deixa eu pegar aqui meu espelhinho. Então, ó, aqui, ó, por exemplo, aqui nesse cantinho tem um pouquinho de resíduo, que como eu não selei e fiquei conversando, acumulou um pouquinho de base. Então, eu venho com a minha esponja úmida mesmo, da base, né? Não pego mais produto e só dou batidinhas, tirando o excesso que tenha ficado de produto ali. Só depois disso é que eu vou pegar a minha esponjinha, tá? Sequinha, sem umidade, e aí eu pego o pó, pouca quantidade, tá? Nunca vou assim direto no meu rosto. Eu sempre dou uma batidinha no meu braço para tirar qualquer excesso que tenha ficado de acúmulo, deixar ele mais sutil e aí sim eu venho pressionando, ó. Pressionando
nas regiões que eu quero selar. Então, eu venho bem no cantinho, ó, e vou selando. Ok, preciso um pouco mais de pó, já senti que a esponja tá grudando. Eu vou pegar um pouquinho mais de pó, vou novamente tirar o excesso e venho aqui aplicando. Ok? Não deixo aquele branco, sabe? Não deixo aquela camada exagerada. Como eu sei que tá na medida certa? Como que eu sei que tá na textura certa de pó? Com a minha mão sequinha, eu venho deslizando. Ó, aqui grudou ainda um pouquinho, aqui ainda tem umidade. Eu vou lá de novo, pego, tiro sempre o excesso para não ficar exagerado. E aí eu dou novamente batidinhas, ó. Tá? E faço isso em todo o meu rosto, tá? Selando essa maquiagem, até que a textura de deslizar seja contínua, eu sinta esse deslizar suave no meu rosto todo. Essa é uma sugestão que eu dou sempre para que você tenha o efeito do pó sem ter a presença visual do pó. Porque se eu fico vendo aquela pele, esse pó, parecendo uma pele de pêssego, assim, né? Com aquele pelinho, pozinho, não é legal também. Eu quero uma pele aveludada, com uma textura gostosa, com uma uniformidade bonita, mas sem ter esse excesso de pó, tá? A outra esponja eu gosto também de usar porque eu posso dobrar ela e, da mesma forma, chegar nos cantinhos, tá? O que eu selo? Tudo aonde você passou, você sela. A diferença é que essa concentração que eu acabei de explicar para vocês, eu faço em pontos específicos. Então, abaixo dos olhos, centro de nariz e centro de testa, tá? Então, é uma região que eu me preocupo bastante em estar selando. Ó, tá vendo? Sempre pressionando, tá? Pressionando para realmente esse pó selar essa maquiagem e dar maior impermeabilidade na minha pele. Tiro o excesso. Queixo, também é uma região. E aqui já é uma região que eu não tenho linhas de expressão. Então, eu já posso carregar um pouco mais e fazer com um pouco mais de pressa, porque a gente também não quer ficar aqui 3 horas fazendo uma maquiagem. Buço é uma região importantíssima de selar, mas também não pode ter excesso de pó. Ó, vem com um pouquinho pó. Cantinho do nariz. Isso. E aí, o resto do meu rosto, eu já não tenho mais tanta necessidade de ser cautelosa na hora de passar esse pó. Aí sim você pode passar com o pincel, porque aí a gente tá com pressa também e não temos aí o dia inteiro para ficar maquiando. Então pego o pó, tiro o excesso, nunca vou direto com aquele pó na cara, e aí eu venho varrendo as regiões que eu não selei ainda e varrendo as regiões que eu já selei com a esponja, para, como eu falei antes, tirar qualquer excesso que tenha ficado, ok? Entenderam? Agora, Paty, mas tá, e daí eu vou passar blush em cima do pó? Sim, passa, você sela todo o seu rosto e aí você faz a aplicação de blush e de iluminador. O que vai acontecer? Você vai ter uma textura mais sutil desse blush, porque é pó sobre pó, então ele não vai carregar tanta intensidade de cor, mas também não vai ficar assim tão marcado. Agora, para você que gosta de um blush marcado, aumentar a durabilidade desse blush e desse iluminador, você faz a aplicação na pele úmida antes de selar. Só é importante lembrar que depois você precisa ainda selar bem a interseção entre as cores, para não ficar aquela coisa listrada, tá? Então, esfumar bem essa região entre
o blush e a base que você aplicou. Joia? Todo mundo entendeu? Eu vou fazer agora o outro lado para vocês verem novamente. Então, esponjinha seca, meu pozinho, tiro o excesso, ó, não vou assim no meu rosto, tá? Então, sempre tiro o excesso. E o que sobra aqui na minha mão eu posso ir usando ainda. Agora eu vou aqui, bem no cantinho. Esse não tinha nenhum acúmulo. Batidinhas, batidinhas. Cantinho do olho, cantinho do nariz. Centro de pálpebra, também eu posso estar selando, tá? Aqui sim tem um pouquinho de excesso, ó. Lembra que quando tem excesso assim, ó, eu não posso selar, tá? Eu tenho que primeiro vir com a esponjinha, tirar esse excesso, batidinhas, tá? Tirei todo o excesso, agora sim eu venho com a esponja selando a pálpebra também, tá? Tem gente que não gosta de selar a pálpebra para fazer um esfumado. Eu gosto, porque parece que o pincel desliza, fica mais delicado. Não gosto de maquiagem muito marcada também. Tá? Queixo, urso, canto do nariz e o restante eu venho com o pincel. Também tirando todo o excesso de pó que ficou no meu rosto. E aí, lembrando, como que a gente faz para ter certeza que essa maquiagem tá bem selada, tá bem certinho, não tem nenhum ponto faltando? Deslizando a mão, ó, já senti aqui, ó. Aqui ainda tá úmido. Então, é uma região que, se não selar direitinho, vai abrir. Já ouviu esse termo, abrir a base? Se é uma camada muito grossa de base, ele vai abrir nessas regiões que tem umidade. Então, sempre vem testando. Não exagere, venha com camadas, sutis camadas que vão selando essa maquiagem, aumentando a durabilidade e fazendo com que impermeabilize, tá ok? Passamos o pó, passamos o blush, vamos, né, fazer que aqui terminamos a maquiagem. Aí vem com um fixador. Sim, o fixador faz diferença na maquiagem, mas não adianta passar base, corretivo e fixador e esperar que vai durar, que vai fazer milagre. Não, ele precisa ter essa sequência, tá? Então, base, hidratar, né? Hidratar sua pele, limpar e fazer seu skincare. Base, corretivo, pó e aí o fixador. E cada etapa deve ser respeitado o tempo de secar, de durabilidade, de ali fixação e textura desse produto. Então, passei o meu hidratante, tem que esperar secar. Passei a minha base, tem que esperar secar. Tudo precisa ter suas etapas. Lembra que eu falei no começo da live sobre coagular, né? Jogava o pó por cima de uma base extremamente úmida. Então, ele não vai selar, ele vai acumular. Então, precisa dar um tempo. Questão de minutinhos, segundinhos também já faz diferença na hora de aplicar, tá bom? Então, ó, pele bem gostosa. Agora eu vou fixar. Então, aí, espero secar, evito ficar fazendo muita expressão, ele tá secando e ele vai ajudar na durabilidade da minha maquiagem. Eu quero convidar vocês para praticar. Vai lá no meu canal do YouTube, tenho muito conteúdo para vocês. Bora praticar, pega aí a sua maleta de maquiagem, o seu kit de maquiagem e coloque em prática. Informação por informação não gera continuidade, não gera algo diário, algo contínuo. Se você realmente quer aprender maquiagem, não deixa para aquele dia que você tem um evento, para daí no desespero sair fazendo atropelado. Não
nem sempre vai dar certo. É importante sim você praticar. Tá com um tempinho livre? Coloca lá no meu canal do YouTube, coloca o vídeo rodando, pratica aquela informação. Lá no canal eu tenho, além de dicas assim como a de hoje, só sobre um produto específico, eu tenho também maquiagens completas que você pode estar aí colocando em prática e quem sabe essa não é a sua maquiagem ideal. A ideologia do meu método é justamente isso, método maquiar passo a passo, os 5 pilares da sua maquiagem perfeita. É fazer com que você aprenda aquela maquiagem diária, rápida, perfeita para você. Bora lá então colocar em prática? Até a próxima aula, terça-feira às 9 horas, eu espero você. E na aula que vem a gente vai falar sobre sobrancelha, sim, essa polêmica. Você já viu o Reels que eu publiquei ontem? Cara, faz diferença sim a sobrancelha na sua maquiagem, ela é importantíssima. E aí, gostaram dessas dicas? Então eu realmente convido você a curtir, a se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho das notificações para ficar aí de olho em todas as novidades que eu trago aqui para vocês. Então, um beijo, até a próxima aula e coloque em prática, hein? Espero você. E até terça que vem. Vivo ao vivo com Paty Bittencourt. Tchau!